Fala pessoal, bem-vindos ao Outspoken Marketing. No vídeo de hoje eu queria dividir com vocês um pensamento interessante que eu tive a oportunidade de participar há mais ou menos 2 semanas. Eu estive em Varsóvia, na Polônia, e ali tem uma história muito rica, uma história de valores muito interessantes que podem servir muito para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo atualmente com os refugiados, com a pressão estatal. Se vocês não conhecem um pouco da história da Polônia, é um país que sofreu muito em termos de invasão, divisão de território, e principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. O estopim da Segunda Guerra Mundial, em fato, foi a invasão dos socialistas nazistas no território polonês. E após eles terem conquistado a Polônia, meses depois vieram então o Exército Vermelho, os soviéticos, para justamente eliminar a ameaça nazista do território polonês. O Exército da Liberação Polonesa se aliou ao exército soviético e eles então conseguiram expulsar os nazistas. Só que aí começa uma história que nos leva e nos traz até o momento que nós estamos hoje. Os soviéticos, então, depois que os nazistas foram expulsos, fizeram um complô para desarmar o exército polonês, uma campanha de desarmamento do exército polonês, e então eles tomaram o controle da Polônia. Após a libertação da Polônia do Estado soviético, o que aconteceu? O país tomou uma série de medidas. É um povo que sofreu muito desde a invasão alemã no século XVIII até a invasão nazista e depois a invasão soviética. E eles adotaram então algumas medidas baseadas naquilo que eles acreditam, que foi, primeiro, banir o comunismo do país. É proibido existir um partido com qualquer ideologia de esquerda. E o que é mais interessante que vem acontecendo agora é que eles simplesmente não aceitam a política da União Europeia de receber imigrantes, assim como, por exemplo, é a República Tcheca e é a Hungria. Mas aí você deve pensar, poxa Leandro, mas o que tem a ver esses países aí tão longe no leste europeu e essa política de aceitação ou não de imigrantes? Bem, o primeiro ponto é que, por ser parte da União Europeia, a Polônia, em teoria, tem que obedecer as mesmas regras de todos os outros países pertencentes à União. O problema é que a União Europeia simplesmente impõe que os países da União Europeia devem receber os refugiados, os imigrantes. Ah, Leandro, então, mas você é contra os refugiados e os imigrantes? Não, em nenhum momento eu estou falando isso. Eu só estou dizendo que, como é que pode um Estado, que é a União Europeia, não eleito democraticamente, ou seja, é uma associação entre esses países, impor o que não um outro país deve fazer? O território é do povo polonês. O povo polonês sabe o que é melhor para eles. Se eles não querem aceitar imigrantes, assim como a República Tcheca ou os húngaros, eles têm a liberdade de fazer isso. O problema é que isso não é respeitado. E a União Europeia faz uma pressão, inclusive uma pressão econômica, tentando impor sanções numa tentativa de os obrigar a aceitar essas pessoas em seu território. A ameaça que vem junto com os refugiados é de um ataque terrorista iminente, que é o que a gente já observou em diversos países. Todos os refugiados são terroristas? Não, muito pelo contrário, eles são a minoria. O que a gente está criticando aqui é justamente a imposição que vem através de burocratas e não respeitar a vontade de um povo. E a Polônia, no jeito dela, tentando se reconstruir desde o massacre da época da Segunda Guerra, do massacre soviético, até as próprias regras da União Europeia, é um país que se reconstruiu. Eles são hoje uma das 7 maiores economias pertencentes à União Europeia. Eles têm uma cidade e um país, uma cidade que é Varsóvia, um país extremamente organizado, extremamente limpo, um povo com um nível de educação que hoje em dia, infelizmente, é difícil de se encontrar. E como pode alguém chegar e impor alguma coisa a outro povo? Então, a reflexão que a gente tenta fazer aqui, que a gente tenta pensar é: jamais, e é o que a gente sempre fala, jamais alguém pode impor aquilo que você tem que fazer ou não. Ainda mais algo que fere o direito à sua propriedade, que no caso a gente está falando num contexto amplo, que é o território polonês. Eles já foram invadidos tantas vezes nos últimos séculos e simplesmente decidiram que não querem isso de novo. Quem é que está certo?
os poloneses com o seu direito à propriedade ou um bando de burocratas em Bruxelas? Beleza, pessoal? Vamos pensar um pouco sobre isso. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Outspoken Marketing. Se você curtiu, dá aquele like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.